Interessante esta letra, exalta esta grandeza do nosso Deus, esse Deus poderoso que se revela a nós pelas Escrituras. E quando pensamos sobre Ele, pensamos sobre o seu poder, a sua grandeza, e entendemos, não tem como viver uma vida de dependência que não seja nele, somente nele. Quando nós buscamos no Senhor a fonte correta para trazer o renovo todos os dias, nós conseguimos superar as dificuldades. As provas vêm e nós estamos caminhando dia após dia, vencendo todos os desafios que então são propostos para nós. Porém, o triste é que nem todas as pessoas agem desta forma, né? Nem todas as pessoas, elas buscam em Deus a satisfação, buscam o refrigério, e por buscar em lugares errados, em fontes erradas, essas pessoas estão caindo em armadilhas, elas estão trilhando a vida delas em direção a um abismo, sem ao menos perceber. E é o envolvimento dos vícios. Muitas pessoas, talvez você conheça, que traz de forma muito clara na nossa mente os riscos que aqueles que deixam de depender de Deus, eles passam. Começam então a olhar para outras fontes, e a mudança na vida, de forma muito triste, ela começa a aparecer, ela começa a surgir na vida dessas pessoas. E ao longo da minha caminhada de pastoreio, não vou dizer de pastorado, mas de pastoreio, porque o pastoreio não depende da ordenação, então já faz um bom tempo, você também pastoreia pessoas, caminha com pessoas. Ao longo da minha caminhada de pastoreio, eu encontrei diversas pessoas, infelizmente, que trilhavam este caminho. Pessoas que buscavam a satisfação nos vícios, independente da idade. E alguns desses eram jovens, eram amigos, estavam dentro da igreja, mas por causa da dependência estar no lugar errado, eles não conseguiram se afastar desses vícios. E tinha um amigo em particular que começou a frequentar a igreja junto comigo. Eu achava ele brilhante, tinha uma mente brilhante, inteligentíssima. Ele nos auxiliava na igreja, no serviço dos adolescentes, dos jovens, até que um dia nós fomos fazer uma preparação para a pregação. Éramos jovens saindo da adolescência, porque eu cheguei na igreja quase adulto, 17, 18, né? E ele estava ali chegando também. E quando nós fizemos o exercício para fazer a primeira devocional na frente da igreja, irmãos, a mente dele era brilhante. Uma capacidade de compreender e de explicar, de criar histórias para ilustrar o que ele estava falando, era brilhante. Mas ele deixou de depender do Senhor em um momento. E ele passou a se envolver com drogas. O vício começou a fazer parte da sua história. E aquele jovem que era brilhante começou a se afastar do Senhor, se afastar da igreja. Até que um dia ele passou a roubar a própria família, passou a roubar os amigos e perder a credibilidade por causa disso. E as pessoas foram se afastando dele. E este jovem, então ele se mudou da cidade, né? Morava em Tararé, ele se mudou de lá para uma cidade grande. E ele encontrou lá mais caminhos, mais facilidades para ele avançar no vício e não para se afastar dele. Foi a opção que ele tomou. E essa escolha fez com que ele então colhesse um fim trágico na sua história. Ele se envolveu com quem não deveria se envolver e acabou, portanto, perdendo a própria vida. O problema dele só aumentou quando ele deixou de confiar no Senhor, quando ele deixou de depender do Senhor para poder então viver. Ele deixou de olhar para si mesmo
e ver que dia após dia ele precisava olhar para si e entender qual era a identidade que ele tinha naquele dia e, se preciso fosse, renovar ela mais uma vez diante do Senhor. Como eu falei, ele era brilhante, muito inteligente, mas a inteligência dos homens não é suficiente para fazer com que compreendam o caminho de salvação. Precisamos do Senhor. A dependência, ela é constante. Por isso as Escrituras nos ensinam que este caminho que nós trilhamos, quando entendemos que o Senhor é a fonte principal, ele é diário. Todos os dias nós precisamos renovar a identidade que foi concedida por Cristo na cruz. Porque por vezes nós então nos afastamos. E eu convido você para pensarmos um pouco sobre isso, abrir a palavra do Senhor. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler inicialmente do versículo 17 ao versículo 24, e mais à frente, então, na mensagem, vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Querido Deus, diante da Tua palavra, nós estamos em uma porção a mais esta noite. Pedimos ao Senhor que continue falando ao nosso coração. Viemos à Tua casa esta noite para Te adorar, para cultuar ao Senhor, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Deus. Mas precisamos do Teu agir, ó Pai. Dependemos do Senhor para compreender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha iluminar a mente de cada um de nós, nos dando a clareza, nos dando a compreensão da Tua palavra para sermos assim transformados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, as lutas, como nós temos falado, então elas são o caminho. São os caminhos pelos quais nós somos provados, pelos quais nós podemos mostrar a nossa fidelidade, nós podemos mostrar a nossa obediência ao nosso Deus em todos os momentos. É como nós reagimos às situações, como nós reagimos às provas, às lutas que temos todos os dias, é que nós vemos então a resposta de onde nós buscamos a renovação das nossas forças todos os dias. Porque se nós então não buscamos em Deus, isto é sinal de que a nossa identidade precisa ser criada, ou talvez restaurada, para nós então podermos continuar honrando ao nosso Senhor. Restaurada talvez pela primeira vez, ou não, sendo você já um cristão que confia em Cristo Jesus há algum tempo. Porque como nós falamos, não existe alguém que esteja pronto para todas as batalhas que ainda virão. Por isso, precisamos buscar a renovação diária da identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, ele vem trazer então uma clara direção sobre esta renovação, que ela pode acontecer na vida de qualquer pessoa que confia no Senhor. Os Efésios então eram um povo, como diz a palavra do Senhor,
que deveria investir na unidade. Havia esta falha que Paulo insere no capítulo 4. Eles deveriam então trabalhar para eles poderem honrar ao Senhor, mas a unidade ela vem através da vida de santidade, que é a continuação do texto então do capítulo de número 4, que nos leva até o versículo de número 17. A santidade diária, podemos chamá-la então de renovação da identidade que Cristo nos confere através da cruz, porque é o nosso alvo todos os dias. O alvo do cristão é honrar ao seu Senhor, é ter uma vida santa, que é fundamental para nós testemunharmos o Senhor e podermos servir a Ele em todos os lugares onde nós estivermos. Porém, quando você então observa o capítulo 4, versículo de número 17, o texto começa dizendo: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Há uma condição aqui, dada por Paulo aos Efésios, que o texto então nos mostra, eles eram gentios. Capítulo de número 2, ele vem então nos explicar isso também, versículo de número 11, quando diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo está mostrando que a igreja de Éfeso, aqueles a quem ele está endereçando esta carta, eles não eram descendentes dos judeus, eles não participavam deste povo, ou pelo menos a maior parte deles. Gentios, que também traz para nós a condição de que eles estavam longe de Cristo, não confiavam então no Senhor. Mas é interessante que o texto diz, para eles então, testifico que não mais andeis, eles andavam. Eles viviam então como os gentios, e Paulo começa a mostrar então aos Efésios o que eles faziam, como os gentios andam, como os gentios então, que eram eles, andavam antes. Ele começa a descrever ao longo dos versículos então, começando pela vaidade dos próprios pensamentos. Os Efésios então viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Veja então que essas pessoas, por não confiarem na palavra do Senhor, na revelação do Senhor, elas não tinham então como servir a Deus. A vaidade dos pensamentos mostra então que eles tinham pensamentos vazios quanto ao objetivo que o Senhor tinha para a mente deles, quanto ao objetivo que o Senhor tinha para a vida deles, que é honrar, glorificar ao Senhor. Você observa esta mesma expressão em Romanos capítulo 1, versículo de número 21, quando o apóstolo Paulo diz sobre aqueles que rejeitaram a verdade de Deus, possível de você entender pela própria criação. Ele os chama então de pessoas com pensamento nulo, vaidade dos pensamentos, pensamentos nulos, pensamentos vazios com relação àquilo que agrada ao Senhor, ao objetivo que o Senhor tem para as suas vidas. E por conta disso, pela mente deles estar vazia com relação a Deus, aquilo que agrada ao Senhor, eles estão então obscurecidos do seu entendimento, ou seja, eles estão cegos. Eles não conseguem compreender o caminho que eles estão trilhando. Eles não sabem para onde eles estão indo. Se tem um abismo à frente deles, eles estão trilhando sem ao menos entender que existe esse risco sobre eles. Os Efésios viviam desta forma. O apóstolo Paulo então começa neste trecho a falar sobre a vida santa aos Efésios, lembrando a eles sobre um coração que eles tinham, um coração endurecido, um coração que os levava a esta vida longe do Senhor. Para estes então que estão cegos, para esses que estão com os seus pensamentos vazios pela incredulidade, estes precisam então da renovação da identidade.
Há uma identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Paulo está aqui falando não com aqueles que são gentios e não confiam em Cristo, mas ele está dizendo que eles eram. Ele está fazendo eles olharem para trás, a entender a maneira como o coração deles os levava a rejeitar a verdade do Senhor e a andar de maneira completamente contrária àquilo que honra ao Senhor. Assim, a renovação da identidade, ela é necessária para todos aqueles que olham para trás e identificam que no seu passado existe um passado de desonra a Deus pela dureza do coração. Quando eu e você olhamos para trás, nós que cremos em Cristo Jesus, acreditamos em Deus, na sua palavra, nós encontramos esta verdade. Nós encontramos um passado obscurecido, tenebroso, porque sem Cristo Jesus, nós também vivíamos da mesma forma como os efésios eles viviam. Por causa disso, eles eram insensíveis ao agir de Deus, ao agir do Espírito, o coração endurecido, a consciência deles já não os acusava mais perante tamanha crueldade, maldades que eles faziam contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, eles já não se importavam. E talvez você conheça pessoas assim, vivem uma vida sem preocupações, fazem o que bem entendem e não estão preocupados com as consequências. Não querem saber o que as pessoas vão dizer, não querem saber se existe um padrão ou não, elas querem apenas desfrutar da vida. São estes que estão com o entendimento obscurecido, estão ainda cegos, estão fazendo o que bem entendem de suas vidas sem se preocupar, porque é este mesmo o propósito do coração endurecido. Praticar tudo aquilo que ele quer. Todo e qualquer tipo de impureza, de imoralidade, qualquer coisa, o coração endurecido quer isso. Porque ele está longe de Deus. Porque ele não conhece a verdade. Porque ele não fez ainda um compromisso com o Senhor. A vida de dependência, quando ela não é desfrutada por meio de Cristo Jesus e em Cristo Jesus, ela é conduzida ao abismo. Por mais que você diga que você acredita em Deus, que você já professou a sua fé, se a nossa dependência não está no Senhor, nós voltamos à vida que tínhamos antes, facilmente. As práticas que nós tínhamos antes. Como se nós nunca tivéssemos reconhecido a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O pecado nos faz querer mais, né? Você desfruta uma vez, você quer um pouco mais. Por isso que eu mencionei dos vícios. É assim, não é? Você ouve as pessoas falarem. Um pouco já não é suficiente mais. Querem sempre mais, sempre mais, sempre mais. É insaciável esse desejo. O desejo do pecado, ele é insaciável. Então, qual é a análise que você faz do seu coração hoje? Qual é a sua condição hoje? Nesse exato momento, quando você olha para trás, o que é que você identifica? Qual é a sua história? O que é que Deus está fazendo em sua vida? Quando você olha para trás, você consegue entender, enxergar de forma muito clara as ações que não são agradáveis a Deus, que ficaram para trás, que já não fazem mais parte da sua rotina, o quanto desonrávamos ao Senhor. Quando você faz essa análise sincera, você consegue ver isso hoje. O apóstolo Paulo então está falando a uma igreja, a igreja dos Efésios, daqueles irmãos que estavam na cidade de Éfeso, que eram antes gentios, mas que agora já não são mais. Ele está dizendo, vocês sabem como vocês viviam. Mas ele diz então, digo no Senhor e testifico que não andeis mais como vocês andavam antes. Vocês viviam dessa forma. Mas ele diz no versículo de número 20, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é de fato
que o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Veja, o texto fala não só sobre um coração endurecido que eles tinham, é passado para eles, mas uma compreensão clara que eles receberam. A compreensão clara de quem é Cristo Jesus, o que o Senhor Jesus fez e qual o impacto que isso vem sobre a vida deles, que viviam antes como gentios, que viviam na dissolução dos seus pecados, que viviam da maneira como eles bem entendiam. O apóstolo Paulo então está falando aqui que essas pessoas, elas compreendiam o perdão de Cristo, concedido por meio da morte de cruz, que essas pessoas entendiam naquele momento a reconciliação com o Pai por meio de Cristo Jesus, a salvação que eles receberam pela fé através de Cristo Jesus. Então ele está dizendo para eles, há um passado que não pertence mais a vocês, há uma vida que vocês já não devem mais viver. Aquilo que vocês então tinham todos os dias já não é compatível mais com aquilo que vocês vivem pela clara compreensão do evangelho que vocês receberam. E é interessante que o apóstolo Paulo então começa a dizer a eles sobre o despojamento, né? Ele fala, agora vocês precisam deixar para trás, como uma roupa que não serve mais, o velho homem, a vida antiga. Certa vez eu li num livro de Zack Eswine, não sei pronunciar. Ele fala a seguinte frase no livro: cada um de nós carrega teologias e teologias. Achei muito interessante essa expressão que ele disse no livro, porque cada um de nós viveu em uma família, em um tempo, em uma condição, em uma cidade talvez você não seja daqui como eu não sou, e nós aprendemos, cada um de nós aprendeu com a família, com a cultura, a ter inclusive práticas religiosas. Você vê o quanto que a cultura incentiva as pessoas a terem práticas religiosas. Não estou falando aqui de cristianismo, não estou falando aqui de uma vida que honra a Deus, estou falando apenas de práticas. Teologias e teologias, conceitos que você traz desde a sua infância, conceitos que você adquiriu quando você estava na escola, no colégio, na faculdade, que você teve contato com outras pessoas e elas te influenciaram e aquilo ficou enraizado no seu coração. Teologias e teologias, o que formou quem você é hoje, ou quem você era antes de compreender sobre Cristo Jesus. Porque nós então, quando olhamos desta forma, você vê que você foi direcionado ao longo da sua história para algo no qual você acreditava ser o sagrado, algo no qual você acreditava que deveria adorar, chamar de Deus. E quando você teve a clara compreensão do evangelho, você percebeu que aquilo então era uma falsa espiritualidade, não era verdade. Mas você trouxe isso com você. Isso caminha junto com você, é como se você tivesse recebido ao longo da sua vida uma mentoria que faz com que você esteja aqui do jeito que você é, da forma como você pensa, você olha o mundo, que você lidera a sua família, que você conversa com as pessoas, porque isso foi moldando, foi formando quem você é hoje. Quando você olha para as Escrituras, você vê isso muito claro na vida dos discípulos, na vida dos fariseus, que estavam perto de Jesus, porque eles estão ouvindo o ensino do Mestre. Claro, não tem uma forma melhor de você entender sobre o Evangelho do que ouvir do próprio Cristo, não é? Mas os discípulos não entendiam. Não em todos os momentos, nem sempre era claro, nem sempre eles viviam isso. Quando você observa, então, Lucas capítulo 19, Jesus está recebendo um cobrador de impostos e ele é julgado por isso. Ele está sendo gracioso, bondoso, misericordioso, ele está anunciando o evangelho para quem? Para os perdidos. Se ele não tem contato com os perdidos, como é que ele vai então anunciar?
e Jesus está com esses. Mas os discípulos nem sempre entendem isso. Por quê? Porque eles têm um conceito, teologias e teologias que os ensinaram a ser quem eles eram quando eles estão com Jesus. João capítulo de número 9, nós vemos então os discípulos questionarem a Jesus se aquele cego estava naquela condição por causa de castigo do pecado. Eles deveriam ser misericordiosos, louvar a Deus, se alegrar porque aquele homem agora estava junto com ele, estava perto do mestre. Mas eles têm conceitos que os levam a pensar assim. João capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana. Qual a reação dos outros? Ficam escandalizados, confusos. Como é que o mestre está conversando com uma mulher de um povo que é inimigo? Lucas 18, para exemplificar, o último exemplo, os discípulos repreendem as crianças que chegam diante de Jesus, se aproximam de Jesus. E ele fala, deixe que venham a mim. Por que eles repreendem as crianças? Por que eles se escandalizam com a mulher samaritana que está conversando com Jesus? Teologias e teologias. Eles foram mentoreados ao longo da vida para chegar naquele momento com Jesus e eles terem então aquele tipo de pensamento, trazer aquele conceito, aquelas posturas. E não é diferente conosco. Porque nós compreendemos quais são as boas novas sobre Cristo Jesus. Nós cremos, professamos a nossa fé. Mas as teologias e teologias que você aprendeu, elas ainda estão enraizadas no seu coração. Você foi mentoreado pela sua família, pelos seus amigos, pela cultura, por aquilo que você teve contato, que formou quem você é hoje. E apesar de você dizer que você é um cristão, você ainda tem coisas que estão enraizadas em você que não condizem com a vida cristã mais. E é exatamente isso que Paulo está falando aos Efésios. Antes vocês andavam como gentios, mas não foi isso que vocês aprenderam. Se tiver a clara compreensão da verdade sobre Cristo e vivem em Cristo Jesus e estão usando uma roupa que não é mais compatível com esta vida, vocês precisam se despojar disso. É jogar fora essa roupa. Sabe aquela roupa que você guarda, que você não vai usar mais? É mais ou menos isso, né? Não serve mais, mas está guardado. Por que a gente guarda a roupa do velho homem se ela não serve mais? Esse é o questionamento que Paulo está levando os efésios a ter neste momento. Antes eles não entendiam, agora eles entendem. Então ele está falando, revistam-se, se renovem a cada dia. Renovem a identidade de vocês, restaurem ela todos os dias. Porque vocês já receberam uma nova identidade. Vocês já não são mais como os gentios que vivem longe do Senhor. Vocês agora foram criados, nova criatura. Vocês são novas pessoas para viver em justiça e em retidão. Mas para isso você precisa responder aonde é que você está buscando. O entendimento daquilo que é verdadeiro para a vida com Deus. Onde é que você está se alimentando? Para que você possa analisar a sua vida de forma muito sincera e dizer então que você olha para trás, sabe a vida que você tinha, sabe que você tem uma roupagem que não é agradável a Deus e que você vai tirar ela. Onde é que você está buscando saciar sua espiritualidade, a sua vida com Deus? Quem é Deus para você? De onde é que você está tirando esses conceitos? Onde é que você está trabalhando os conceitos que você está trazendo? Se nós não trabalharmos, eles vão permanecer enraizados. Às vezes para retirar vai ser difícil, mas é preciso identificá-los para que eles possam sair dali. Quando Paulo deixa isso claro para os efésios,
que as Escrituras, através de Cristo, a própria verdade é que nós aprendemos e experimentamos um caminho santo, ele passa a dizer o que eles têm que fazer de maneira prática. Eu convido você então a ler a partir do versículo 25 até o versículo 32, para nós podermos então compreender o direcionamento que ele está trazendo. Ele diz, portanto: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está mostrando aos Efésios como é que se vive uma vida agradável ao Senhor. A unidade que ele começa a falar no capítulo de número 4, ele diz que só é possível com uma vida de santidade. E essa vida de santidade, ela é prática, é no dia a dia, é no discurso, é nas ações. Ele está lembrando, portanto, que se há alguém ainda que profere mentiras e se baseia em mentiras para direcionar a sua vida, que deixe isso. Pare de falar mentiras, mas fale a verdade. As outras pessoas, se você precisa dialogar com elas, se você precisa ensinar algo a elas, ensine através da verdade. Não é incomum que as mães, os pais, ensinem as crianças a mentir desde cedo. Tocaram a campainha, bateram na porta. Atende lá. Fale que o papai e a mamãe não estão. Mentira tão simples, né? Que parece tão ingênuo até. Mas que ensina pessoas a serem mentirosas, a não trabalhar com a verdade. As Escrituras são muito claras para nós quando nos lembram que o pai da mentira é o próprio diabo. E nós não podemos pautar a nossa vida na mentira, direcionar as nossas falas naquilo então que está contrário à própria vontade do Senhor, aquilo que as Escrituras nos ensinam. Mas não só a mentira, ele vem falar também sobre a ira. E a ira, ela é até certo ponto justificável. Você encontra o Senhor Jesus em certo momento, quando ele chega dentro do templo e estão então vendendo coisas naquele local que é santo, que era para adoração ao Senhor, e ele derruba tudo, ele tira as pessoas, ele expulsa os cambistas naquele momento. A ira, ela é então justificável até certo momento. E por isso então que Paulo está dizendo: irai-vos e não pequeis, porque você pode ficar irado, mas você pode pecar se você não tratar essa ira a tempo. E é por isso então que Paulo vem dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque se você fizer isso, você vai dar lugar ao diabo. Ou seja, ele está falando aqui quanto tempo você fica irado, né? Se o tempo for curto, você tratar isso, você resolver esse problema, você não vai dar lado ao diabo, brecha, para que a ira passe a controlar você e isso se torne pecado diante do Senhor. Você possa resolver aquilo que está causando esta ira o quanto antes. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Honre ao Senhor com as suas ações. Você quer ser justo em alguns momentos? Lembre-se de resolver isso o quanto antes. Palavras torpes. Versículo 29, já voltamos ao 28, ele vem falar então sobre aquilo que nós proferimos uns aos outros. Meus irmãos, como é triste você ver então que ainda existem cristãos que compreenderam com clareza as boas novas de Cristo e estão cheios de palavrões nas suas bocas. Independente da circunstância, nós precisamos brigar contra isso, contra nós mesmos.
que quando proferimos isso não edificamos a ninguém, muito pelo contrário, desonramos ao nosso Deus. A quem nós devemos nos preocupar, que está então nos observando, caminhando conosco, ao qual nós podemos entristecer, pois o texto nos fala sobre o entristecer do Espírito. É um relacionamento pessoal, de intimidade que você tem com Deus, não é distante. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós entristecemos ao Espírito do Senhor que está em nós, selado através da fé em Cristo Jesus. O próprio Deus habita em nós. Precisamos buscar uma vida que alegre ao nosso Senhor. Aquele, portanto, que furtava, não furte mais. Aquele que se aproveitava do esforço do outro para conquistar o que tem, não faça mais. Antes, trabalhe. Trabalhe não só para ter o seu próprio sustento, mas trabalhe para que você possa ajudar aqueles que precisam, porque muitos ainda precisam. E é pelo nosso trabalho que nós vamos então ter condições de ajudar os outros. Não viva, portanto, direcionado pela amargura, pela raiva, criando contendas, brigas, difamando as outras pessoas, como ele vem dizer no versículo de número 31. Muitos ainda têm esse tipo de postura e precisam retirar esta vestimenta. Devemos ser pacíficos, gentis, bondosos, perdoadores. Por quê? Versículo de número 32, no final, ele vem dizer: como também Deus em Cristo vos perdoou. O alvo nosso e modelo é Jesus Cristo. Bondoso, gracioso, perdoador. Nós precisamos agir da mesma forma. Então, quando você analisa esta lista, quais dessas posturas nós precisamos mudar para honrar ao Senhor? Para nós podermos dizer que nós acreditamos em Cristo Jesus, estamos honrando a Ele em todos os dias de nossas vidas. A vida de santidade, ela começa quando você então compreende pela graça de Deus quem é Cristo, o que Ele fez. Se você professa isso, você consegue começar um relacionamento com o Senhor de intimidade. Mas ela não se constrói no primeiro instante. Ninguém está pronto para todas as batalhas, porque está sendo construído pelo Senhor. Deus está lapidando o seu coração dia após dia para que você seja a imagem do Filho, seja como Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para honrar a nós mesmos. Quando começamos uma vida nova através de Cristo Jesus, temos que entender que está apenas começando a batalha. E que nós temos o nosso Deus conosco para nos guiar, nos consolar, nos ensinar em todos os momentos. Portanto, ninguém deve se frustrar ao observar, portanto, que a sua fé, ela não está suficiente para todos os dias. Não deve se frustrar ao observar que não está conseguindo fazer tudo o que deveria, porque você não está pronto. Você está num processo ainda. Deus está te lapidando. Ele está te colocando no fogo, apurado pelo fogo, se necessário for, nas provações, para você demonstrar a sua fidelidade, para você viver em obediência. Mas nós não estamos prontos. Vamos estar prontos apenas quando o Senhor Jesus voltar e nos transformar de forma completa. Por isso é preciso, você que se frustra com a sua vida cristã porque não compreendia o que era processo de santificação pela graça, você não deve deixar de olhar para Cristo Jesus e clamar por fé e misericórdia todos os dias. A renovação da identidade, ela é diária, o exame é diário. Nós não podemos deixar um instante de olhar para nós mesmos e comparar com aquilo que as Escrituras nos dizem, porque no único dia que nós deixamos é o dia que nós falhamos. Precisamos então fazer este processo
voltar ao Senhor dia após dia, porque é pela misericórdia que nós clamamos que virá o perdão do Senhor, e é pela fé que nós clamamos que virá força para voltarmos todos os momentos e obedecermos ao nosso Senhor. Entre aqueles jovens amigos que eu conheci, aqueles que estavam entregues a uma vida de dependência às drogas porque não tinham entendido o que o Senhor Jesus tinha para oferecer para eles, graças a Deus, um deles, no tempo do Senhor, converteu o seu coração. Apesar de que aquele jovem era dependente, em um certo momento, tentou colocar fim à sua própria vida, porque ele não compreendia o valor da vida. No tempo de Deus, ele foi transformado. No tempo do Senhor, este jovem passou a compreender que a dependência dele deveria ser em Cristo Jesus. Ele hoje serve a Cristo Jesus. Porque para Deus não há impossíveis. Pela pregação da palavra, pela transformação que Deus pode fazer quando nós anunciamos a verdade às pessoas, quando paramos de dizer mentiras, quando passamos a edificar as pessoas com aquilo que nós temos a dizer todos os dias. Porque há poder nessa palavra, há poder na palavra do Senhor para transformar a vida daqueles que ainda não creem. Corações endurecidos são transformados pelo Senhor quando a palavra ela é explicada a essas pessoas. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você, onde nós hoje podemos dizer que temos fé em Cristo Jesus, mesmo olhando para trás, identificando um passado tenebroso para todos nós. Graças a Deus, e nós temos um Deus que se revela a nós, que é compassivo, que é misericordioso e que nos perdoa. A renovação da identidade, então, ela é diária, porque nós precisamos, dia após dia, da graça do nosso Senhor. Apesar das provas que você vai passar, a palavra nos lembra que nós temos o Consolador conosco. Não se esqueça disso. Confie no Senhor, olhe para o Senhor em todos os dias, todos os momentos. Ele está com você. Ele está te direcionando pela palavra. Não abandone a palavra no momento em que você precisar fortalecer a sua fé, que você estiver buscando ao Senhor. Busque em palavra, em oração, que o Senhor estará com você, te orientando a cada momento. Por isso, a cada aprovação, lute, clame, olhando de forma fixa para Cristo Jesus, porque a palavra nos diz algo que conforta o coração. Quando fazemos isso, nós temos a plena certeza de que o final é vitorioso para todos nós, porque Cristo Jesus já venceu. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente nesse momento, para nos conduzir neste último cântico. Eu peço a você que se coloque em pé, para nós